Já alguma vez sentiu aquela sensação inquietante, aquele comichão no fundo da sua mente, de que nem todos os seus pensamentos são realmente seus? Que talvez haja uma força invisível a puxar os cordelinhos, a moldar as suas decisões sem que você se aperceba? E os seus sonhos, aquelas narrativas noturnas, por vezes sem sentido, por vezes assustadoramente reais. E se eles fossem mais do que apenas ruído aleatório do seu cérebro a dormir? E se fossem mensagens criptografadas, ecos de memórias que você nem sequer sabia que tinha, guardadas bem fundo no seu subconsciente? Pense nisto. E se o seu cérebro fosse como um cofre de alta segurança? Um cofre que guarda segredos até de si mesmo. Um tesouro de experiências, medos e desejos que operam nas sombras, influenciando cada passo que dá. Parece ficção científica? Bem, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nas vias neurais ocultas que, neste exato momento, estão a moldar a sua realidade. Vamos desvendar os segredos que o seu cérebro guarda de si. A imagem mais famosa para descrever a nossa mente é a do iceberg. O que vemos, a nossa consciência, os pensamentos dos quais temos noção, é apenas a pequena ponta que flutua acima da água. Mas por baixo da superfície, escondido da vista, está a massa gigantesca de gelo, o nosso subconsciente. É aí que a verdadeira magia, e por vezes a verdadeira confusão, acontece. Processos automáticos, memórias esquecidas, instintos, tudo a trabalhar em silêncio. E essa parte submersa tem um poder incrível sobre nós. Já ouviu falar de priming ou influência subliminar? É a forma como pistas subtis e invisíveis no nosso ambiente podem alterar radicalmente as nossas decisões. Um estudo clássico mostrou que pessoas expostas a palavras relacionadas com a velhice, como sábio ou enrugado, começaram a andar mais devagar pelo corredor depois da experiência, sem fazerem a mínima ideia do porquê. O seu cérebro captou a pista e o seu corpo obedeceu, tudo sem a sua permissão consciente. Assustador, não é? E o que dizer dos vieses implícitos? Estes são os atalhos mentais, os preconceitos que nem sabemos que temos. São como um software a correr em segundo plano, a filtrar o mundo por nós, com base em associações que aprendemos ao longo da vida, muitas vezes sem nos darmos conta. Estes vieses podem influenciar quem contratamos para um emprego, em quem confiamos e até as nossas reações mais básicas a outras pessoas. O verdadeiro poder deles está no facto de serem invisíveis para nós mesmos. Agora, vamos falar de algo ainda mais profundo: o trauma. Experiências passadas, especialmente as dolorosas ou assustadoras, não ficam apenas na memória como uma história que contamos. Elas deixam uma marca física, uma impressão real no nosso cérebro. O trauma pode literalmente religar os nossos circuitos neurais, criando uma espécie de sistema de alarme hiperativo. É por isso que um som, um cheiro ou um lugar podem de repente desencadear uma onda de pânico ou ansiedade, mesmo que conscientemente não façamos a ligação. É o cérebro a reagir a uma ameaça passada, como se estivesse a acontecer agora. E a coisa fica ainda mais estranha. Já ouviu falar da teoria do fantasma na máquina? Refere-se à ideia de que podemos carregar mais do que apenas as nossas próprias memórias, através da epigenética, que é o estudo de como os nossos comportamentos e ambiente podem causar alterações que afetam a forma como os nossos genes funcionam. É possível que certos traumas ou predisposições dos nossos avós ou bisavós possam ser passados para nós. Não os genes em si, mas a forma como eles se expressam. Seriam memórias ancestrais a sussurrar através das gerações? A ciência ainda está a explorar isto, mas a possibilidade é fascinante. Vamos aterrar em algo mais familiar: os hábitos, aqueles laços que nos prendem. Por que é que continuamos a verificar o telemóvel a cada 2 minutos? A comer aquele doce que prometemos evitar ou a procrastinar aquela tarefa importante? Fazemo-lo mesmo quando conscientemente não queremos.
é porque os hábitos não vivem na nossa mente consciente e racional. Eles são gravados em circuitos neurais profundos, nos gânglios da base, que funcionam em piloto automático. Para o cérebro, um hábito é uma forma eficiente de poupar energia. O problema é que ele não distingue entre um hábito bom e um mau. Ele apenas executa o programa. E para proteger estes programas e o nosso próprio sentido de identidade, o cérebro tem um mecanismo de defesa incrivelmente astuto. A dissonância cognitiva, isto acontece quando temos duas crenças contraditórias, ou quando as nossas ações não correspondem às nossas crenças. Em vez de admitir o erro ou a inconsistência, o que é desconfortável, o cérebro prefere, distorcer a realidade. Ele cria desculpas, racionaliza as nossas ações ou minimiza a importância da contradição, tudo para manter uma sensação de conforto e consistência interna. E aqui entra outro fenômeno curioso, o efeito Dunning-Kruger. Simplificando, é a tendência que as pessoas com menos habilidade numa área têm para superestimar a sua própria competência. E, inversamente, os especialistas tendem a subestimar a sua... Por quê? Porque a mesma competência necessária para ser bom em algo é também necessária para reconhecer a falta dela. É por isso que muitas vezes somos cegos para a nossa própria incompetência. O nosso cérebro protege o nosso ego, mantendo-nos numa bolha de confiança ilusória. Para piorar, temos o viés de confirmação. O nosso cérebro não gosta de estar errado. Por isso, em vez de procurar a verdade de forma objetiva, nós procuramos ativamente informações que reforcem as crenças que já temos. Se acredita que algo é verdade, vai reparar em todos os exemplos que o confirmam e ignorar convenientemente todos os que o contradizem. É como usar óculos com lentes coloridas que só nos deixam ver aquilo em que já acreditamos. Então, estamos condenados a ser marionetes do nosso próprio cérebro? Estamos presos a estes processos ocultos para sempre? A resposta, felizmente, é não. E a chave começa com a observação. Práticas como o mindfulness e a introspecção são como levar uma lanterna e começar a espreitar nas câmaras ocultas da nossa mente. É aprender a observar os nossos pensamentos sem julgamento, a notar as nossas reações automáticas e a questionar os nossos impulsos. É o primeiro passo para separar o eu observador do ruído mental. E aqui está a notícia mais esperançosa de todas: a neuroplasticidade. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro adulto era fixo, imutável. Hoje sabemos que isso é falso. O nosso cérebro é notavelmente plástico, o que significa que pode mudar, adaptar-se e criar novas ligações neurais ao longo de toda a nossa vida. Isso significa que podemos conscientemente remodelar as nossas vias neurais? Sim, através da prática focada, da repetição de novos comportamentos e da mudança de padrões de pensamento, podemos literalmente reescrever os nossos hábitos e reações. A verdade final é incrivelmente empoderadora. Entender estes segredos que o seu cérebro guarda não é motivo para desespero, mas sim o primeiro passo crucial para o verdadeiro domínio próprio. Ao reconhecer as forças invisíveis que nos moldam menos os vieses, os traumas, os hábitos tiramo-las da sombra e trazimo-las para a luz da consciência. E uma vez que podemos ver algo, podemos começar a trabalhar com isso. Não se trata de lutar contra o seu cérebro, mas de compreendê-lo, de se tornar um parceiro consciente na criação da sua própria realidade. O maior segredo é que você tem o poder de pegar na caneta e começar a escrever o próximo capítulo da sua história neural. Obrigado por ter embarcado nesta viagem conosco até as profundezas da mente. Se este conteúdo abriu seus olhos para as maravilhas e mistérios do seu próprio cérebro, deixe um gosto para nos ajudar a chegar a mais mentes curiosas. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações, porque a nossa exploração está apenas a começar. Até a próxima!